Eu não duvido que isso dê merda com a Espanha. Não duvido nada que os deputados do Vox, que são os deputados da direita espanhola, gostam inclusive muito do Eduardo Bolsonaro. Um franco crescimento na Espanha, muito forte no país. Eu acho bem possível que eles tenham algum tipo de reação contra o Alexandre. Porém, nada nos ajuda mais nesse sentido do que o próprio Alexandre. Né? Você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre conto com uma coisa: o orgulho do Alexandre. Uma vez negada a extradição do Oswaldo Eustáquio e tendo sido o Alexandre apontado como um perseguidor pelo tribunal mais importante da Espanha, surgem dois cenários. O primeiro seria aceitar a derrota e buscar avanço em outras frentes, deixa o Oswaldo Eustáquio para lá. O segundo é dobrar a aposta, é partir para cima do governo da Espanha e criar um inimigo poderoso. E qual é a opção, qual foi a opção que vocês imaginam que o Alexandre tomou? Ora, sendo orgulhoso, ele só podia ter tomado a segunda alternativa. E aí nós temos essa outra notícia: Moraes revida após Espanha negar a extradição de Eustáquio. E como é que o Alexandre revidou? Bom, para saber sobre isso, a gente vai ter que assistir essa reportagem do Metrópolis. Coloca aí pra gente, Bruno. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta terça-feira o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, que foi solicitado pela Espanha. A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar Oswaldo Eustáquio ao Brasil, contrariando, segundo Moraes, o princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países. Vasil Vasilev é búlgaro e foi preso no Brasil cerca de 2 meses atrás. Ele é acusado por autoridades espanholas de tráfico de drogas. Como é considerado fugitivo, teve sua extradição requisitada por autoridades espanholas. Além de suspender o processo de extradição, Moraes concedeu prisão domiciliar ao búlgaro, que estava preso em uma penitenciária. O processo contra Vasilev envolve um caso de tráfico de drogas. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 2022, ele teria transportado 52 quilos de cocaína em malas por Barcelona. A droga deveria ser entregue a outro suspeito que foi preso no dia seguinte. Vasilev foi detido no Brasil em fevereiro de 2025 e interrogado no mês seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal também intimou o embaixador da Espanha no Brasil e deu prazo de 5 dias para que ele preste informações comprovando o requisito da reciprocidade. Moraes também oficiou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores para que informem o lado espanhol sobre a decisão. Ao negar a extradição de Eustáquio, a Justiça da Espanha citou uma suposta motivação política na decisão. Magistrados espanhóis avaliaram que o retorno de Eustáquio a solo brasileiro representaria risco elevado de que a situação dele no processo penal do Brasil pode ser agravada por causa de suas opiniões políticas. Será? Ou seja, o Alexandre de Moraes, pediu a expedição de um alvará de soltura em favor de um narcotraficante internacional e parou o processo de extradição do cara em retaliação à não extradição de um traficante de informação. Um perseguido político. Equivalência, né? Reciprocidade. Você não libera o meu preso político, eu não libero o cara que foi pego com 52 quilos de cocaína. Vocês que estão no Brasil, as pessoas comuns, você que não está prestando atenção, você não pode achar isso normal. É por isso que a pauta da anistia não tem como não avançar. As pessoas enxergam que o sujeito se tornou um lunático completo, que libera um traficante, volto a dizer, preso com 52 quilos de cocaína, como birrinha, por conta da óbvia não extradição do Oswaldo Eustáquio. Não o suficiente, ele
intimou o embaixador da Espanha para, no prazo de 5 dias, prestar informações comprovando a tal da reciprocidade. O cara está usando um narcotraficante internacional como moeda de troca para uma pessoa que, segundo o tribunal mais importante da Espanha, está sendo perseguida politicamente. E toma postura, basicamente, ele assume para si poderes de chanceler. Alexandre de Moraes agora também está tocando a diplomacia brasileira. Eu não duvido que isso dê merda com a Espanha. Não duvido nada. Os deputados do Vox, que são os deputados da direita espanhola, gostam inclusive muito do Eduardo Bolsonaro. Um franco crescimento na Espanha, muito forte no país. Eu acho bem possível que eles tenham algum tipo de reação contra o Alexandre. Mas eu sempre digo, né? O Alexandre é maluco, mas ele não é o mais maluco do quarteirão. O Alan dos Santos, se estiver assistindo, ele vai lembrar dessa história. Tem a ver com o pai dele. Ele não é o mais maluco do quarteirão. Por quê? Porque eu digo o seguinte: ele faz essa história com Oswaldo Eustáquio e com a Espanha, mas vocês já repararam que com os Estados Unidos o Alexandre não faz nada? Fala fininho, rapaz. Vejam, eu vou usar aqui um paralelo. Os Estados Unidos também negaram a extradição do Alan dos Santos. Assim como negaram, a Espanha negou a do Oswaldo Eustáquio, os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos. Por que o Alexandre não faz a mesma coisa com os Estados Unidos? Vai lá, intima um embaixador americano, retalia, etc. Eu te digo por quê. Porque ele sabe que o que está sendo analisado aqui nos Estados Unidos é isso. O principal caminho para a sanção do Alexandre é a invasão da jurisdição dos outros países. É não entender que as maluquices dele, que o Xandaquistão, as fronteiras do Xandaquistão, vão do Oiapoque ao Chuí apenas. Já é bastante coisa. No mundo civilizado, essa perseguição a jornalista é tida como um completo absurdo. Nem a esquerda americana aceita esse tipo de coisa. E quando a gente fala da Espanha, a gente está falando de um país governado há anos pelo Partido Socialista Operário Espanhol. É o PT da Espanha. E nem eles aceitam esse tipo de coisa. E dá uma noção do quão ferrado a gente está no Brasil em relação ao mundo. Dá uma noção de como o Alexandre, de fato, ele faz parte de uma onda global de censura, que é um problema dos Estados Unidos do Biden, um problema na Europa, e o próprio J.D. Vance já falou a esse respeito, um problema na Espanha, mas os níveis do Alexandre são tão inimagináveis que até para essas pessoas de esquerda, a censura dele é completamente despropositada e desproporcional. Agora, com os Estados Unidos, ele não faz isso. Com os Estados Unidos, ele fica quietinho. Pelo menos com os Estados Unidos de Trump. Porque tem um cara mais maluco que ele aqui nesse quarteirão. E eu me pergunto, vendo isso, vendo a Interpol dizendo, o governo americano dizendo, o governo da Espanha dizendo que um juiz brasileiro está perseguindo politicamente jornalistas, até quando as autoridades brasileiras vão ficar quietas? Até quando o Senado brasileiro vai dormir? Tem como a pauta da anistia não avançar? Vocês me respondam no chat. É por isso que o Mota está tentando de tudo que é, mas não vai conseguir segurar. A pauta da anistia vai avançar. Não é possível que as pessoas vendo o estado em que se encontra o presidente Bolsonaro. E claro que a razão principal pelo qual o presidente Bolsonaro se encontra nesse estado tadinho, horroroso, tenho tido notícias dele todos os dias e parece que está se recuperando, mas uma cirurgia horrorosa. E claro que isso foi causada por causa da facada, que o Lula não sabe se existiu, né? A facada do militante do PSOL. Claro, e ele vai lidar com essas sequências durante muito tempo. E orem pelo presidente Bolsonaro para que ele tenha plena recuperação.
Mas há, com certeza, um aspecto emocional nisso. É claro que a perseguição política que ele está sofrendo tem efeitos na sua saúde. Ora, não precisa ser muito inteligente para saber que o seu estado emocional afeta o seu estado de saúde. E ninguém aguenta a quantidade de perseguição que ele está sofrendo e de tantas pessoas que sofrem em nome dele. Até quando isso vai continuar assim? Até quão mais esse cara vai envergonhar o Brasil? Quão mais ele vai destruir o ordenamento jurídico brasileiro? Qual o tamanho do estrago que as autoridades, que o Alexandre já era, todo mundo já entendeu. O quão mais estrago ele vai conseguir fazer na posição que está, essa é que é a pergunta. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.